Você já ouviu falar sobre lipedema? Nas últimas semanas, o assunto esteve em alta na internet. E olha só, muita gente desconhece o assunto, viu? O lipedema é uma doença vascular crônica de origem hormonal, que acomete principalmente as mulheres. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, 1 em cada 10 mulheres sofre com os efeitos do lipedema. O número corresponde a cerca de 5 milhões de mulheres. O quadro é caracterizado pelo depósito de gordura em inchaço localizado nas pernas e também nos braços. E a gente traz aqui no estúdio um especialista do assunto, que é o doutor Sandro Henrico Ferriello, cirurgião vascular e angiologista do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Doutor, obrigado pela presença aqui para a gente falar sobre esse assunto, que me parece não ser um assunto tão novo, mas surgiu agora. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, é um assunto bastante interessante, que é muito falado hoje em dia, mas vamos deixar bem claro que essa doença sempre existiu e já é conhecida por nós há muitas décadas. É que ultimamente ela tem tido mais atenção e tem sido realmente bastante debatida. E o lipedema é realmente aquilo que você falou, é uma doença crônica, é uma doença hormonal com uma forte característica hereditária, acomete as mulheres e o acometimento começa na puberdade. Ela tem um aumento gradativo com o passar do tempo, com as gestações e, por último, na menopausa, por conta das alterações hormonais que existem nesses períodos. Então, você já falou muito bem, é uma doença crônica que se caracteriza pelo depósito e formação anormal de tecido adiposo, principalmente nos membros inferiores. Mas com uma característica, ele vem até o final do tornozelo, ele nunca acomete os pés. Nunca. Então é aquela paciente que tem, que às vezes brincam, né? A paciente de canela grossa, isso pode ser um lipedema. E o lipedema ele tem 4 estágios, né? Que eles fazem parte da própria evolução da doença. Vamos lembrar que é uma doença evolutiva. Então, o estágio 1 começa quando você não tem alteração de pele, mas você já vê que existe um depósito anormal de gordura e quando você passa a mão, você faz o toque, é como se tivessem pérolas por baixo da pele. Então, é um tecido mais gorduroso, mais adensado. No estágio 2, já começa a ter alteração de pele e ele fica bem mais evidente. Então, você já tem aquela pele com aspecto de celulite e você já consegue enxergar nitidamente os nódulos de depósito de gordura, quer dizer, eles ficam em elevação, né? Então, eles ficam abaulados, coxa, tornozelo, panturrilha. Já no estágio 3, o estágio mais avançado, você já tem um acometimento maior de pele. Então, a pele já começa a mudar um pouco de cor, ela já tem, assim, algumas dobras na pele. E, obviamente, isso fica bem mais perceptível. E o estágio 4, que é o estágio final dessa doença, é quando você tem um acometimento da circulação linfática associada. Para quem não sabe, a circulação linfática é aquela que pega o líquido que está no tecido e devolve esse líquido para a veia. Então nós temos 3 tipos de circulação: circulação arterial, que é aquela que vem com pressão, sai do coração. O coração nada mais é do que uma bomba hidráulica que empurra o sangue com força, né, com pressão para os tecidos. Depois que ele é usado, ele volta pela veia. Essa troca acaba ocorrendo uma perda de líquido que vai para o tecido extravascular. E aí que entra o linfático, que pega esse líquido e joga novamente para o sistema vascular, para a veia. Então, no último estágio, você já tem um componente linfático também. Então, a pele fica mais edemaciada, a perna fica mais edemaciada ainda, com aspecto mais endurecido. E aí que o paciente tem assim o apogeu da sua clínica, né? A clínica do lipedema
É um desconforto, uma sensação de peso, de cansaço. Às vezes vem acompanhado uma dor articular, uma queimação nas pernas. E quanto a maior evolução do estágio evolutivo, efetivamente, mais sintomas o paciente vai ter. Além disso, além dos sintomas, existe o fator psicológico, né? Porque esteticamente isso incomoda muito a paciente, né? Porque a perna fica um pouco disforme, às vezes muito disforme. E aí é importante deixar muito bem claro, né? Não existe um tratamento definitivo para o lipedema. Ou seja, não existe cura. Não existe cura, não existe cura. Qualquer profissional que prometa a cura do lipedema, ele vai estar faltando com a verdade. Você consegue sim melhorar a qualidade de vida, você até consegue melhorar a estética do paciente com lipedema, mas você não consegue resolver o problema dele, você não consegue curar. É uma doença crônica, não tem um tratamento definitivo para ele. E a questão da prevenção, tem como prevenir? Tem como você minimizar os efeitos deletérios dessa doença. A prevenção mesmo não, porque é uma doença que está ligada a um fator hereditário. Mas sim, se você adotar hábitos na sua vida, boa hidratação, uma boa alimentação e cuidados locais. Doutor, uma vez que essa é uma questão hormonal, isso desencadeia outros sintomas? Sim, na verdade, os sintomas são muito parecidos com os da doença venosa crônica, que é aquela sensação de peso, cansaço, às vezes uma retenção de líquido, isso acaba acontecendo. E ele está intimamente, os hormônios que são alterados são muito parecidos com os hormônios que pioram a insuficiência venosa, as varizes dos membros inferiores. Mas tem que se deixar bem claro, lipedema é uma coisa, insuficiência venosa, varizes é outra coisa. Uma outra coisa também que você pode melhorar a parte estética do lipedema, mas também a parte funcional, porque você diminui a sensação de peso, de cansaço, naqueles pacientes que tiverem sobrepeso, fazer uma restrição alimentar e procurar uma perda ponderal, perder um pouco de peso, vai melhorar também a parte do lipedema. Depois que eclodiu esse assunto na mídia, a gente vê N pessoas fazendo todo tipo de processo, né, de procedimento, né? Inclusive lipoaspiração. Né? Sim. Como é que é feito o tratamento da forma correta? A gente falou aí, claro, do exercício físico, né, de uma vida saudável, de forma alimentar, mas uma pessoa que realmente está com um problema, como é que ela cuida disso aí? O protocolo é o seguinte, primeira coisa, você tratar as doenças concomitantes. Então você vai fazer um Doppler venoso, vai ver se tem alguma alteração venosa, varizes, insuficiência valvular, e você vai tratar isso. Com isso você vai diminuir os sintomas que o paciente já tem. Então, trata-se a insuficiência venosa. Quando já existe um componente de problema linfático, a elastocompressão é uma boa alternativa de melhora. E a drenagem linfática também ajuda. São essas partes. Então, esse é o tratamento chamado tratamento conservador. O tratamento invasivo consiste na lipoaspiração. E ele é reservado para casos assim muito específicos, não é para todo mundo. E não é uma lipoaspiração convencional como a que os cirurgiões plásticos normalmente fazem. São lipoaspirações pontuais, então tem uma parte que está muito aparecendo aquele lipedema, então o cirurgião plástico vai lá e aspira aquela parte e vai fazendo. Dá bastante trabalho, porque não chega e vai lipoaspirando tudo. Então vai aspirando aos poucos e melhora a parte estética. Não é que vá subir tudo, deixa bem claro. Não existe um tratamento definitivo para isso.
O que os pacientes portadores, as pacientes portadores de lipedema devem ter muito claro em sua mente é que, por se tratar de uma doença crônica, não existe a cura definitiva. Então, que não se crie falsa expectativa, e infelizmente existem profissionais de todo tipo que vão prometer mundos e fundos para o paciente. Não caiam nessa. Existe sim um tratamento que vai melhorar o problema, mas não vai sanar de todo o problema. O problema continua ali. Então, é um tratamento que você não para. Você vai fazer o tratamento a vida inteira. Doutor, para a gente terminar, num caso já num estágio 4, como a gente falou, que já é o limite, né? Há risco de amputação? Aqueles pacientes que têm lipedema e achar assim, eu tenho chance de perder a perna? Não por isso. Eu tenho uma chance maior de ter trombose venosa? Não por isso. Que é importante que isso fique bem claro. Pacientes com varizes, pacientes com lipedema ou com alteração linfática não têm um risco maior de ter trombose venosa por conta disso. E um risco ainda também muito menor ainda de ter que fazer qualquer procedimento ablativo, né, amputação por conta disso. Então, pacientes com lipedema não têm uma propensão nenhuma, a mais do que a população normal, de sofrer uma amputação. Doutor, queria te agradecer, queria já deixar um convite para voltar aqui para a gente falar, de repente, desse ou de outros assuntos. Será um prazer. Para a gente informar a população, né? De repente, você pode estar assistindo aí na sua casa e pode também sugerir outros assuntos para que a gente traga novamente aqui o Dr. Sandro, para a gente poder bater um papo aqui e informar você aí de casa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Então tá joia.